São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Salmo capítulo 40, verso 5. Tenho plena certeza que é o mesmo sentimento que move o nosso coração nessa manhã. O salmista Davi tinha um coração agradecido a Deus. Ele olhava para o seu passado e para a sua vida, via quantas bênçãos Deus tinha derramado sobre a sua vida. A bênção da salvação, a bênção da paz, viver em meio a tanta guerra, lutas, ele estava em paz. A bênção da saúde, a bênção da sua família, a bênção do seu reinado, a bênção de ter nas mesas o pão, a bênção da vestimenta e tantas outras coisas que ele poderia enumerar, mas ele fala, eu não consigo contar todas, são muitas. E acredito que nessa manhã é o mesmo sentimento que move o nosso coração. Mas nós estamos aqui, reconhecemos a Deus como sendo grandioso, bondoso, maravilhoso, digno de todo o nosso louvor e a nossa adoração. É por isso que a cada manhã nossas energias são renovadas no Senhor, para que nós possamos estar aqui buscando a Ele, clamando a Ele e pedindo a Ele para que permaneça ao nosso lado no decorrer de todo esse dia. Nesse momento, eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor, o livro de Êxodo, capítulo 29, o verso 1. Isto é o que lhe farás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeitos. Eu acredito que logo no início aqui, capítulo 29, o verso 1, vem na nossa mente uma pergunta. Por que é que Deus estava pedindo para Moisés purificar os sacerdotes que iriam trabalhar diante dele? Não eram sacerdotes que representavam a pessoa de Jesus Cristo? Por que é que eles tinham que ser purificados? Eu vou te responder. Os sacerdotes que trabalhavam no santuário terrestre eram seres humanos como eu e você. Corriam risco de se envolver com o pecado. E nós sabemos que como seres humanos, em alguns instantes, eles erravam, cometiam seus pecados. Mas antes de se apresentarem diante de Deus, mesmo representando o trabalho que Jesus Cristo faria por nós no santuário celestial, eles teriam sim que confessar os seus pecados, abrir o seu coração, arrepender dos erros que tinham cometidos, depois então poderem se apresentar diante do Senhor. Deus estava ensinando a nação de Israel que aqueles homens eram seres humanos. Eles apontavam para um futuro de um sumo sacerdote que morreria na cruz do Calvário, que uma vez morto não haveria mais necessidade de ter morte de cordeiros. O ministério desse sumo sacerdote seria eterno. Embora o sacerdócio desses homens que trabalhavam no santuário terrestre eram perenes, havia um limite de tempo, de idade. Mas o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, esse seria por toda a eternidade. O capítulo 29, o verso 4 diz o seguinte: Então farás que Arão e seus filhos cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Moisés mesmo era o responsável para lavar os filhos de Arão. Eles deveriam ficar na porta do santuário, e ali na porta do santuário eles eram lavados. Moisés representava o papel que somente Jesus Cristo pode fazer por nós. Nenhum ser humano pode por si só limpar as suas impurezas. Por isso que na cerimônia do lava-pés nós não podemos lavar os nossos pés, e alguém que vem lavar os nossos pés. Ali Moisés estava representando o que somente Jesus Cristo poderia fazer por nós. Somente Jesus pode nos limpar de todos os nossos pecados, ninguém mais pode fazer isso por nós. E os israelitas que estavam assistindo àquela cerimônia, eles deveriam internalizar a mensagem e confiar que o Messias que um dia viria, somente ele traria a libertação dos nossos pecados por completo. Mas enquanto eles não viessem, ao participarem da cerimônia ali dentro do santuário com a morte do Cordeiro,
levando para ser ofertado, eles deveriam se lembrar que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. O capítulo 29, o verso 7, fala que Arão foi ungido. Nós precisamos, para entender um pouco melhor a respeito dessa unção, porque o nome Messias representa ungido do Senhor. Arão também foi ungido. Arão recebeu a porção do Espírito Santo para ministrar diante de Deus dentro do santuário. Quando nós olhamos para os tipos de ofício que acontecia no antigo Israel, nós podemos ver que era profetas, sacerdotes e reis. Todos os três ofícios era necessário para exercerem esse ofício serem ungidos pelo Senhor. Esses ofícios representavam o sacerdócio, o ministério de Cristo, que ele, um dia, Jesus Cristo foi sacerdote, profeta e rei. Portanto, ao Arão ser também ungido por Moisés, Arão estava representando o que um dia Jesus Cristo viria fazer por cada um de nós. E representando diante da nação de Israel os papéis que um dia Jesus Cristo também realizou para nos redimir dos nossos pecados. Jesus um dia assumiu o papel de profeta, Jesus também um dia assumiu o papel de sacerdote, e Jesus também é o nosso Rei, que um dia virá sobre as nuvens dos céus para nos conduzir a estar com Ele por toda a eternidade. Os filhos de Arão não se vestiam como o sumo sacerdote Arão, porque sobre Arão estava a mitra que ele colocava no peito e levava o emblema das 12 tribos de Israel perante o Senhor. Capítulo 29, o verso 10 ao verso 14, nós podemos ver que os sacerdotes requeriam, antes de se apresentarem diante do Senhor, oferecerem sacrifícios por eles mesmos. Eles eram seres humanos como nós, passíveis de cometer algum pecado. Portanto, era necessário que eles confessassem os seus pecados. Ele tinha a liberdade de colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro, e era o momento também de fazer a confissão dos seus pecados. No momento em que a oferta estava sendo oferecida para Deus, a gordura era de fato oferecida para o Senhor como sendo, e era entendido que era a melhor parte. E essa melhor parte era entregue para Deus. A queima do esterco e da pele, que era queimada fora do arraial, representa a vergonha que um dia Jesus Cristo passou por cada um de nós na cruz do Calvário, se entregando para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. No capítulo 29, o verso 15 ao verso 18, há um momento em que o sacerdote oferecia um sacrifício sobre o holocausto. Eram oferecidos 3 sacrifícios. O primeiro deles representava, e ele se apresentava diante de Deus oferecendo a sua oferta. E essa oferta, a gordura, era a melhor parte oferecida para Deus, onde o sacerdote via ali e ele entendia que ele ainda não tinha sido aceito diante de Deus devido aos seus pecados. Mas depois acontecia um segundo sacrifício, onde ele também não participava, mas o holocausto e a oferta que ele oferecia era consumido por completo sobre o altar. Mas no terceiro sacrifício, uma parte era oferecida para o sacerdote, a outra parte o ofertante também comia, e a outra parte era oferecida para Deus, como demonstração de que as suas ofertas tinham sido aceitas diante do Senhor, e ele agora poderia ministrar diante de Deus, trabalhando e desenvolvendo os ofícios que estavam dentro do templo. No capítulo 29, o verso 19 ao verso 23, o sacerdote agora, depois de ter recebido essa purificação, ele deveria entender, e era um entendimento que deveria ser levado para a nação de Israel, após participar da cerimônia da purificação das ofertas e o sacrifício ter acontecido sobre o altar de holocaustos, ele estava apto para poder se apresentar diante de Deus. Ele poderia exercer as suas atividades dentro do templo, mas deveria ter a lembrança que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Somente depois de fazer esse tipo de adoração, oferecer sacrifícios pela sua própria pessoa, é que ele receberia condições para poder trabalhar para Deus. Sobre a sua cabeça havia uma unção,
O Espírito Santo, em símbolo de azeite, era derramado sobre ele, e nós entendemos que é uma obra que o Espírito Santo efetua no nosso coração, nos levando a cada dia a vivermos uma vida mais santa, uma vida mais pura, como o Senhor deseja e sonha que cada um de nós possamos viver. Dessa forma, a nação de Israel tinha uma compreensão da santidade de Deus e da necessidade diária de buscar ao Senhor, abrir seu coração, confessar os seus pecados, na esperança futura de um dia, na cruz do Calvário, Jesus Cristo vir morrer por nós e nos dar o direito da vida eterna. O capítulo 29, o verso 31 ao verso 37, nos fala que essas cerimônias de purificação deveriam acontecer durante uma semana, 7 dias. Eu acredito que na mente do israelita Deus estava querendo imprimir que aquele sacrifício, embora fosse necessário, havia uma necessidade de um superior. Deus queria levar a nação de Israel a entender que eles deveriam clamar, se preparar para se encontrar-se com Jesus Cristo, porque o sacrifício, uma vez feito na cruz do Calvário do nosso Salvador Jesus Cristo, iria eliminar por completo a morte de cordeiros. Diariamente haveria necessidade da morte de 2 cordeiros, um pela manhã, outro pela tarde. Deus queria, com todas as letras, imprimir no coração da nação de Israel a necessidade do Filho de Deus vir aqui a essa terra, morrer por cada um de nós. Deus queria que eles acreditassem no sacrifício que acontecia ali no santuário terrestre, mas da mesma forma Deus queria que o coração daquela nação acreditasse da necessidade deles aceitarem e crerem no Salvador, no Messias, que muito em breve viria para lhes trazer a libertação, para ampliar a visão da vida eterna, para que eles pudessem ter uma compreensão maior do que Deus esperaria que eles pudessem ter para um dia receber a salvação. Mas, na palavra de Deus, nós encontramos uma declaração do Senhor falando com Moisés, que era o seu desejo em permanecer morando com o seu povo. Capítulo 29, o verso 46. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus estava dizendo para Moisés, olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus da nação de Israel. Eu quero morar no meio de vocês. Amigo, veja que a palavra de Deus, ela se completa. É um Deus que criou os nossos pais no jardim do Éden e queria que eles vivessem com Ele por toda a eternidade, para todo sempre. Mas devido ao pecado, eles foram trazidos para fora do jardim do Éden. Mas Deus incessantemente está no encalço do ser humano. Ele busca relacionar-se, Ele quer estar perto. Ele falou para Moisés em Êxodo 25, verso 8, me faça um santuário para que eu possa morar no meio deles. Aqui no capítulo 29, no verso 46, ele está dizendo, olha, para que eles saibam que eu possa morar no meio do meu povo. Tenha certeza, um dia Deus, mais uma vez, vai fazer mais uma investida. Vai voltar aqui essa terra e todo aquele que estiver pronto, preparado para se encontrar com o seu Deus, será levado para estar com o Senhor por toda a eternidade. Oxalá que eu e você possamos estar prontos nesse momento, para que quando Ele voltar, fizer a sua chamada, nós escutemos o nosso nome e nós subamos e vivamos com o nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, nessa manhã nós abrimos o nosso coração e colocamos em Tuas mãos. Fica conosco, nos abençoa no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.